Descobri que ser rico, próspero e milionário é uma escolha pessoal. Esta frase está nas primeiras linhas do livro Desperte o Milionário que há em você. E o autor da obra é o dono de um grupo com 10 empresas, líder mundial em ensino de idiomas e que formou, nos últimos 5 anos, mais de 100 milionários no Brasil. Nós estamos falando do professor Carlos Wizard Martins, que está no estúdio, acabou de chegar de São Paulo e fez questão de participar do nosso programa e não acredita muito na sorte, não. Obrigada pela participação, seja bem-vindo ao Emprego e Renda. É isso mesmo? Então, o que eu costumo dizer é que a questão de pobreza e riqueza é uma escolha pessoal. E as pessoas me perguntam, e todas as pessoas podem prosperar? E eu digo que sim, baseado em 3 conceitos. Primeiro, é necessário ter o desejo. Em segundo lugar, é necessário que a pessoa esteja alinhada com os conceitos, princípios e as leis que vão levar a essa riqueza. E terceiro, é preciso a pessoa ter a determinação, porque algumas pessoas iniciam e não seguem o processo até o fim. Então, se a pessoa tiver o desejo, se submeter às regras e perseverar naquele caminho, alcançará o sucesso. Quer dizer que uma pessoa, ela já nasce, ou não, predestinada, com mais sorte do que a outra? Isso definitivamente, pelo visto, o senhor não acredita, né? A partir do que o senhor acabou de falar, que o caminho é esse, né? O que eu descobri é que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Faz sentido. Certamente, as pessoas têm um potencial, um dom, um talento para desenvolver. E algumas pessoas desenvolvem esse dom, essa capacidade, essa competência, essa disciplina própria e naturalmente alcançam um resultado favorável. E parte da população acaba não desenvolvendo esse próprio dom, essa competência, e daí fica com aquela questão inerte dentro de si. Para ilustrar então um pouco isso que o senhor está nos dizendo, a sua história ela é bem interessante. Vou pedir licença para falar rapidamente a esse respeito. O senhor é filho de costureira, de comerciante, né? Motorista de caminhão, não é isso? E com histórico escolar também, que não foi um dos mais desejáveis lá no início. Como é que isso tudo ocorreu? Quando de fato a sua vida mudou a partir dessa crença que o senhor tem, né? Eu acredito que o sucesso acontece quando a preparação encontra uma oportunidade. Eu comecei a aprender inglês com os missionários norte-americanos, missionários mormons. E, através do apoio daqueles jovens missionários, eu consegui estudar nos Estados Unidos, na Universidade de Brigham Young. Após a formatura, eu retorno ao Brasil e começo a minha vida como um executivo, trabalhando de segunda a sexta, das 8 às 18. E foi naquele momento em que surgiu a oportunidade de eu começar a ensinar inglês para companheiros, colegas do trabalho. E dessa forma nasceu a primeira escola Wizard no país, de um projeto, digamos assim, doméstico, amador, extremamente limitado e, ao passar dos anos, se transformou num projeto líder nacional e internacional no seu setor. Ainda assim continuou motivado, porque eu também sei que o senhor foi mandado embora logo no primeiro emprego. Isso foi um trauma que, no fim das contas, deu certo, quer dizer, te trouxe esse sucesso? O que eu descobri é que toda pessoa que atinge o sucesso, ele primeiro passa pelo abismo do fracasso. Então, o que a pessoa tem que ter a noção é que aquele processo, aquele momento, aquela fase da vida que ele está, digamos assim, no vermelho, numa fase negativa, é tão somente um período de aprendizagem, um período de introspecção, onde ele começa a conhecer melhor seu potencial e as possibilidades que ele tem pela frente. O que a pessoa não pode é aceitar aquela fase negativa como permanente, e tão somente como uma questão temporária e passageira. De acordo com o que o senhor diz, inclusive a gente vai falar sobre o livro, nos últimos 5 anos, 100 brasileiros ficaram milionários graças aos seus conselhos. Esses conselhos estão exatamente neste livro, é isso? Então, quais conselhos são esses? Esta foi a minha grande motivação em escrever o livro Desperte o Milionário que é em você. Porque hoje o Brasil vive um momento de prosperidade como nunca tivemos no passado. Nós temos hoje cerca de 30 novos milionários por dia no país. Então, parte da população está ciente desse momento e parte não está. Então, a minha motivação em escrever o Desperte o Milionário que é em você é justamente deixar mais democratizado quais são essas regras, princípios e valores que a pessoa pode seguir para transformá-lo da condição atual da sua vida profissional financeira para uma condição de muita liberdade e privilégio. Dentro, então, dessas regras, princípios e valores que o senhor abordou, qual que seria, ou quais seriam os mais interessantes? Quais encabeçariam aí essa lista? Se eu tivesse que resumir numa única frase, num único conceito, num único princípio, eu diria um que é muito elementar, porém essencial. Mais importante do que ganhar
é saber poupar. Se nós pararmos 100 pessoas no centro da cidade de Belo Horizonte e perguntar, você sabe ganhar dinheiro? 100 pessoas vão dizer sim. Se perguntarmos para as mesmas 100 pessoas, você sabe poupar, economizar, reservar parte daquilo que você ganha? 1, 2 ou 3 vão dizer sim. Então esta é a explicação porque existe tanta pobreza no mundo, porque as pessoas não entendem que parte daquilo que você ganha não te pertence. Parte daquilo que você ganha pertence à formação do seu patrimônio futuro. Mas se você nunca parar para formar o seu patrimônio, você nunca terá o patrimônio. Essa seria então a principal dica contida no seu livro que transformou 5 milhões de, né? 100 milhões, perdão, de milionários? 100 milionários, né? Certamente essa é uma das dicas fundamentais, porém eu apresento as 7 chaves da prosperidade. E a pessoa não pode seguir apenas uma e abandonar as demais. Mas entre as 7 chaves da prosperidade, esta eu diria que é uma das principais. E qual seria a ligação direta ali com o empreendedorismo nessas histórias todas? O empreendedorismo está muito ligado à questão da prosperidade. Por quê? Se eu quiser ter uma vida tranquila, sossegada, basta eu fazer um concurso público, eu vou poder trabalhar para o Estado, para o município, para a nação, e vou ter uma bela casinha, um belo carrinho, e de tempos em tempos vou fazer uma viagenzinha. Agora, se eu quiser ter uma super casa, dirigir um super carro e viajar o mundo inteiro, daí eu vou precisar ter um negócio próprio. E eu apresento no livro, novamente, quais são os motivos por que alguns negócios dão certo e por que alguns negócios também não dão certo. Existe um ciclo do sucesso para que isso aconteça. E ainda assim, além desses conselhos todos, tem uma palestra que o senhor trata muito bem desse assunto, né? Então, hoje à noite vai ser ministrada aqui na Savassi a palestra gratuita, e você, meu amigo, que está sintonizado, é meu convidado para assistir a palestra Desperte o Milionário que é em você, às 20 horas, hoje, em Belo Horizonte, na rua Levindo Lopes, 214. Todos estão convidados, então? Todos estão convidados. Acontecerá no auditório da Igreja Mormon, aqui na cidade, acesso gratuito. Ok, olha, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, mas o senhor reservou, eu sei, também algumas dicas exclusivas para os nossos telespectadores que querem se tornar milionários, né? Então você, meu amigo, minha amiga, que quer saber quais são essas regras, fique sintonizado agora no nosso programa na internet, que nós daremos mais detalhes como você pode transformar a sua condição pessoal, financeira e, acima de tudo, profissional. A gente continua, então, daqui a pouquinho a nossa conversa na internet. Muito obrigada pela sua participação aqui no Emprego e Renda.